A gente abre essa edição, evidentemente, buscando tentar entender que impactos são esses das eleições locais e o que elas dizem sobre o cenário nacional. A reportagem é de Saulo Tiossi. Em Fortaleza, o bolsonarismo, representado por André Fernandes, por pouco não conquistou a prefeitura, que tem um longo histórico esquerdista. Menos de 1% de diferença dos votos garantiu a vitória ao petista Evandro Leitão. Em Cuiabá, reduto bolsonarista, Abílio Brunini derrotou o petista Lúdio Cabral. Olhando apenas para os dois partidos rivais, o PL saiu maior das urnas. Vai governar 26 milhões de brasileiros de suas 516 cidades conquistadas. Já o PT comandará uma população de 10 milhões de habitantes nos 252 municípios onde elegeu prefeitos. Considerando, no entanto, todo o xadrez partidário, a vitória é do Centrão. O PSD conseguiu o maior número de prefeituras. Em seguida veio o MDB, que levou inclusive a maior cidade do país, com Ricardo Nunes reeleito em São Paulo. Depois vem o PP e União Brasil, frustrando as apostas de que as disputas locais seriam ditadas pela polarização entre Lula e Bolsonaro, mas também abrindo outra discussão. Analistas se dividem sobre qual recado a corrida pelas prefeituras deixa para a disputa nacional em 2026. A dúvida é entender até que ponto pesou o voto ideológico dos eleitores. A taxa de reeleição em 2024 foi de 82%, a maior dos últimos 20 anos, impulsionada pelos recursos destinados pelo Legislativo. Levantamento da Prospectiva Consultoria mostra que os prefeitos vitoriosos nas urnas receberam 33% mais recursos per capita de parlamentares do que os derrotados. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a reeleição foi a grande vitoriosa nestas eleições. Se a eleição municipal tivesse algum impacto sobre a eleição presidencial, o presidente Lula nunca tinha sido eleito presidente da República. Para a CNN, o ex-presidente Bolsonaro disse que as eleições mostram, sim, uma vitória da direita e dos conservadores. Baleia Rossi, a gente vê duas coisas em atuação aí. A grande importância das organizações hierarquizadas, partidos políticos capilarizados, que detêm uma verba do contribuinte enorme, fundo eleitoral, fundo partidário, mas principalmente capacidade de organização em torno de uma tarefa específica. Agora, a gente vê o desgaste dessas duas figuras que até aqui mandavam no debate político nacional. E, ao mesmo tempo, uma tendência que a gente chama de centro-direita. Isso aí abriu mais dúvidas do que deu certezas? Olha, eu acho que o eleitor, ele acabou dando alguns recados, e recados claros, né, nessa eleição. Primeiro, fugindo um pouco da polarização, fugindo dos extremos. O que nós vimos foi um resultado muito positivo de lideranças mais equilibradas, que apostam mais no diálogo, que conseguem conversar com todos e que entregam políticas públicas que possam melhorar a vida das pessoas. Quer dizer, a eleição municipal, o quadro foi muito esse. Eu dou o exemplo aqui de São Paulo, capital. O Ricardo Nunes é um cara que tem todas as características históricas do nosso MDB. Primeiro, ele se filiou aos 18 anos no MDB e é um militante há muito tempo do partido. Segundo, ele faz uma gestão que colocou a periferia de São Paulo no orçamento do município, conseguiu sanear as contas do município, melhorou a saúde financeira do município e entregou muito, obras, ações. Tanto é que no primeiro turno, que foi um primeiro turno muito apertado, o Ricardo ficou em primeiro lugar. Já teve uma grande vitória e se você pegar o quadro de São Paulo, exatamente é onde tem a presença de alguma ação específica do governo. Baleia, então, deixa eu voltar para esse ponto. Você está fazendo uma descrição de uma eleição que acabou de acabar. Sim. E a minha pergunta é, o que ela diz para você que vai acontecer em 2026? É difícil a gente fazer essa análise, porque se nós voltarmos para 2020, vamos fazer só uma volta, só para fazer uma análise rápida. Okay. Em 2018, nós tivemos uma eleição absolutamente polarizada, tiro, porrada e bomba. Em 2020, nós tivemos uma eleição municipal mais
ao centro e mais tranquila. Tudo sinalizava para que em 22 nós tivéssemos, né, a volta do bom senso. Não tivemos. Nós voltamos a ter uma eleição absolutamente polarizada. A vitória do Centro Democrático nessa eleição de 24, ela foi muito forte. Hoje você vê o MDB com resultado, se a gente comparar, foi um dos melhores resultados da história então, do nosso MDB. Então, seguindo o teu raciocínio, 26 vai ser tiro, porrada e bomba de novo? Nós vamos chegar lá. O PSD também teve um bom resultado. O PP, União Brasil, claro que alguns mais à direita, mas o MDB é um partido de centro radical, um partido que consegue dialogar com todos, busca sempre consensos e busca entregar política pública. Achei interessante a expressão centro-radical. Centro-radical. Se é para você falar, mas é um pouco a característica do partido. Eu queria colocar meus colegas na roda. Não, eu queria te ouvir se você acha que com esse desenho de 24, né, do centro e da direita vencendo, ainda assim, o presidente Lula consegue chegar competitivo e talvez até favorito em 26. Olha, o presidente Lula é um ser político que está acima, a força política do presidente está acima de questões partidárias. Tanto é que o PT saiu com muitas dificuldades nas eleições municipais, mas se você pegar as pesquisas de hoje, mostram que o presidente Lula, ele é competitivo. Ele tem um legado que ele representa e ele tem muita força nas urnas. Não sei se a esquerda ou se o PT teria algum candidato competitivo que não o presidente Lula. Eu acho que essa é a questão para 26. O que nós tivemos nesta eleição que é uma constatação? Se a gente pegar o mapa do Brasil, a gente viu um voto mais ao centro, mais conservador e centro-direita. Quer dizer, se esse for um movimento do comportamento do brasileiro, claro que se nós jogarmos para 26, isso dá alguns recados claros. Agora, é difícil a gente fazer essa análise nesse momento. Nós temos ainda o ano de 2025 inteiro, são vários fatores, são várias construções, inclusive político-partidárias, que vão ser colocadas para verificar quem vai ficar com quem e como vão ser as alianças partidárias. Daniel, de Brasília. Deputado, boa noite. Ontem, assim que soubemos do resultado das eleições, da vitória de Ricardo Nunes, eu conversei com um integrante da cúpula do MDB, que faz parte do governo federal, e disse a ele, olha, o MDB no Nordeste, no Norte, que tem muitos votos e elegeu governadores, prefeitos, está muito abraçado com o governo Lula. Mas você teve ali, na vitória de Ricardo Nunes, todo um grupo ali que está, digamos, até com uma dívida com o Tarcísio de Freitas, que foi quem pegou Ricardo Nunes pelo braço e carregou mesmo na campanha. Então, meu raciocínio foi, ora, esse MDB tem quase ali uma dívida de gratidão com o Tarcísio Nunes que faz com que o partido se aproxime dessa possível candidatura, caso seja a escolha de Tarcísio de Freitas seguir para a eleição em 2026, né? Aí essa pessoa do MDB me disse o seguinte, falou, não, esqueça, Ricardo Nunes não foi o verdadeiro vencedor. Ali o recado em São Paulo foi muito claro, as pessoas não queriam o Boulos, mas as pessoas não saíram com bandeira na rua a favor de Ricardo Nunes. Portanto, o MDB, que é um partido de centro, acaba sendo sempre inclinado para ir pela força gravitacional do governo. E quem governa é Lula. Por isso eu pergunto, em 2026 o MDB estaria mais com Tarcísio ou estaria mais com Lula? Olha, Daniel, uma boa provocação. Essa sua fonte realmente não conhece São Paulo e não participou em absolutamente nada na eleição de São Paulo. Nós vamos completar, o MDB, 60 anos no final dessa legislatura. E nesses 60 anos é a primeira vez que o MDB ganha no voto, na democracia, a prefeitura
mais importante do Brasil, porque é a maior cidade da América Latina. E o Ricardo Nunes, ele ganhou a eleição porque mostrou capacidade. Pela primeira vez na história política de São Paulo, nós conseguimos reunir 11 partidos. E 11 partidos que pensam diferente. Nós temos, na nossa aliança, que foi articulada pelo Ricardo Nunes e com a minha contribuição, Paulinho do Solidariedade e o Tibé do Avante, que tem uma posição mais de centro-esquerda, passando pelo PSD, pelo Republicanos, pelo União Brasil e chegando ao PL. Então, nós fizemos aqui uma verdadeira frente ampla, né? Fala-se tanto em frente ampla, a verdadeira frente ampla foi realizada em São Paulo e com um projeto claro de gestão, de política pública, de entrega. Então, essa vitória em São Paulo, ela é, sim, histórica no Brasil. Né? Nós temos que reconhecer, claro que existe uma gratidão ao governador Tarcísio de Freitas. Tarcísio foi extremamente importante nessa vitória. Por quê? Porque fez uma parceria na gestão, prefeitura, com o governo do estado e a gente viu no governador Tarcísio uma liderança diferenciada, porque nós tivemos ali no final de agosto a nossa candidatura com algumas dificuldades em pesquisas, com a presença do Pablo Marçal, do Datena, da Tabata, e acabou tendo algumas dificuldades. E exatamente nesse momento de dificuldade que o Tarcísio abraçou a candidatura, portanto, nós temos uma dívida de gratidão e de parceria com o governador Tarcísio de Freitas. Qual a chance dessa frente ampla de direita que derrotou a esquerda em São Paulo ser uma frente ampla de direita em 2026 contra a esquerda em nível nacional? Não existe relação de uma eleição municipal com a eleição nacional. Né? Se nós pegarmos o retrato do Brasil, nós tivemos... Não existe relação entre uma coisa e a outra? Não existe, porque cada uma das cidades, se você fizer análise só das capitais, você vai ver que muitas vezes as coligações, as alianças, elas dizem respeito muito mais à cidade do que a questão nacional. Mas não foi a análise que você fez. Imediatamente anterior à pergunta do Caio, na sua resposta, você enalteceu exatamente essa capacidade que você desenvolveu junto com o candidato aqui em São Paulo de criar uma aliança de 11 estados. Se eu olho a atuação de operadores políticos com a sua experiência e bagagem, por exemplo, Gilberto Kassab ou você, ao mesmo tempo que você descreve como histórica a vitória aqui, ela é tradicional, porque ela vem do que vocês, operadores políticos, entenderam como principal fator. Qualquer que seja o presidente vai depender de um parlamento de centro-direita, certo? Qualquer que seja o presidente vai depender de um legislativo com poderes cada vez mais amplos. Então, para que um nome? Acharam um nome agora no Tarcísio? Não há essa... Claro que a tua colocação ela é muito inteligente, mas o governador Tarcísio tem repetido que o projeto dele é a candidatura à reeleição ao governo de São Paulo. Pelo menos nas últimas conversas que eu tive com o governador... Até o cavalo passar selado, né? Ele reafirma essa disposição. Claro que se a gente conseguir construir, e esse vai ser o desafio, tanto da direita, quanto da esquerda, quanto do centro, reunir partidos e posições políticas para fazer uma frente que seja mais forte para poder disputar a eleição. Aqui em São Paulo, muito do que nós conseguimos foi graças a essa reunião de lideranças, muitas vezes que pensam de forma diferente, mas que se uniram em favor da candidatura do Ricardo, porque viram na candidatura do Ricardo um bom projeto. Agora, é difícil a gente falar de 2026, um dia depois da eleição municipal. Claro que está todo mundo já se preparando, todo mundo pensando. Agora,
O que eu posso afirmar é que o MDB sai gigante da eleição. Nós saímos muito maiores do que 2020. E claro que quando você tem 8.100 vereadores eleitos, é o partido que mais elegeu vereadores. Quando você tem 808 vice-prefeitos, também é o partido que mais elegeu vice-prefeitos. Quando você tem 855 prefeitos, é o segundo partido que mais elegeu prefeitos, mas administramos o maior número de pessoas. São 37.410.000 habitantes que o MDB vai administrar a partir do ano que vem. Claro que isso nos dá uma perspectiva de melhorar nossa bancada federal, estadual, senadores e de ter um projeto que converse com o que a gente imagina de país.